Ainda tem louco por Jesus aqui? Aplaude mais forte! Olha para quem está do seu lado e fala assim: estou sentindo que você está mais pesado, hein? Quem comeu alguma coisa, fala: eu comi, meu Deus do céu. Quem não comeu, o Senhor te conserve. Pode sentar. Eu quero agradecer ao pastor Dilma e a essa igreja por nos receber, por abrir as portas, por deixar a gente fazer essa bagunça santa aqui. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa igreja, por todo mundo que está aqui trabalhando, pelos voluntários, Adriano, todo mundo. A gente louva o Senhor. Nós estamos tirando as fotos, já tirei com um bocado de gente ali, e vai tudo de uma máquina só, a gente está tirando para um site chamado Star Gospel. Star Gospel, Facebook, ok? Então aí, você vai lá depois, quando a gente terminar aqui, a gente então também vai com você lá para o mesmo lugar onde a gente estava agora, o estacionamento, e a gente tira umas fotos lá com quem ainda não tirou. Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 17. Gente, olha só, a gente vai estar em Bauru, que dia? Dia 1º de agosto, no seminário lá, que a gente vai fazer em Bauru. Se você quiser participar do seminário de Bauru, que vai ser diferente desse, aí só hoje, só agora, só aqui, só right now, só nesse momento, você pode descer ao final e fazer a sua inscrição ali embaixo pelo valor de R$15. Que aí a gente vai estar lá em Bauru no dia 1º de agosto. É uma sexta-feira? É sexta-feira, acho que é feriado em Bauru. Não é nada, né? É? Feriado em Bauru, olha que bom. E aí, se você quiser, enche um carro aqui e desce para lá. Vai ser muito legal se a gente puder te ver. Eu acho que segunda-feira eu estou em São José dos Campos também. Toda hora a gente está aqui no interior de São Paulo. Dá uma olhada depois lá nas nossas redes sociais. Enquanto você está abrindo aí, ou melhor, enquanto eu estou abrindo, que você já abriu, quero só te lembrar aqueles sites que eu falei. Tudo é PR Lucinho, minhas redes sociais, para você estar comigo lá. O Nunca é Tarde, que é pela Rede Super, redesuper.com.br. Também a missão que a gente apoia, que é maisnomundo.org. Não sei se tem como colocar ali, maisnomundo.org. Se você também tem interesse de fazer uma viagem com a gente, seja viagem missionária do ano que vem, seja viagem para Israel, aí é viagemcomlucinho.com.br. E tem o meu e-mail pessoal. Eu queria que você anotasse tudo isso, mas anota aí também o meu e-mail pessoal. É o meu de mim mesmo, de mim para comigo mesmo. Eu que coiso ele. prlucinho@hotmail.com. Para que esse e-mail? Para quando o seminário terminar, você me enviar um e-mail dizendo o que ele produziu na sua vida. E também para a gente conversar sobre outros assuntos. É uma forma que Deus criou, permite que a internet... Muita gente já demonizou a internet, falou que é um negócio do capeta. Não é. A internet tem sido uma ferramenta para transformar muitas vidas. E aí, meu e-mail, então, prlucinho@hotmail.com. E o meu site, que é prlucinho.com.br, que tem tudo meu, biografia, foto da minha família, a história da nossa vida. E seria muito legal se você pudesse depois, então, entrar nisso tudo. E, o último que eu esqueci aqui, da nossa mocidade lá em BH, que tem muita coisa legal acontecendo. Agora mesmo nós vamos ter a festa country, muito legal, que vai acontecer no dia, em algum dia, 2 de agosto. Eu não lembro data de nada, nada. A cabeça está toda embolada. Tem como comprar pelo site? Tem como comprar pelo site para você ir para lá. Então, se você for muito zoado da cabeça, você compra no site, pula no busão ou no carro, vai, acabou a festa, volta para trás, fica virado 2 noites e depois vai para o hospital interno aí e Jesus te salva depois, te conserva. Ok? Não, na verdade tem a última coisa, que se você ainda não passou lá na nossa lojinha lá, ou não veio preparado para comprar, depois você acessa o nosso site
de compra, que é loja do lucinho.com.br. Agora sim, está com todos os tamanhos de camisa, todos os tamanhos de tudo. O pessoal fala, poxa, eu queria a bata branca, Jesus Freak, em GGG. Nem sempre tinha tudo no site, agora tem, está lá, você acessa depois. Vamos ler Atos 17, verso 6. Atos 17, verso de número 6. Diz assim, ó. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Deixa eu te contar o que é essa história aqui. Paulo foi um dos caras mais loucos por Deus que já existiu. E depois que Paulo converteu, ele viveu radicalmente para o capeta. Ele era um matador de cristão. Paulo torturava as pessoas. Já imaginou? Você ser uma pessoa que pega uma pessoa, prende, e arranca a unha dela e fala assim, nega a Cristo. Arranca a língua fora. Faz todo tipo de tortura. Paulo fazia isso. E ele fazia e achava que estava servindo a Deus. Quando ele se converteu, ele converteu mais louco do que ele era pelo capeta. Então Deus me deu uma frase: não adianta morrer o Saulo de Tarso que mora em nós, se não nascer um apóstolo Paulo no lugar. O problema que eu disse de muitos de nós é que a gente era louco quando servia o diabo, louco pelo futebol, pela moda, por namorar, por internet. Mas quando é Cristo o assunto, a gente é uma água. Não corresponde àquela loucura que a gente viveu por ele, ou melhor, por outras coisas da vida. Mas Paulo não. Do jeito que Paulo saiu das trevas, ele entrou na luz mais alucinado do que tudo. Eu acabei de chegar agora, exatamente desse lugar aqui, eu passei lá, onde o apóstolo Paulo viveu a situação. E Paulo vivia Jesus tão radicalmente, tão radicalmente, tão radicalmente, tão radicalmente, que começou a incomodar. Você quer saber o dia que você está vivendo Jesus para valer? É o dia que as pessoas começaram a ficar incomodadas. E eu vou te falar quem vai ficar incomodado. Não é espírita, não é ateu, não é budista, não é nada, é crente. Os crentes, velho, pira. Sabe quem matou Jesus? Não foi budista, não foi muçulmano, não foi nada. Foi os líderes religiosos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a pessoa começa a olhar para você e vê que você está levando a Deus a sério num nível que ela não está. Então isso a incomoda tanto, que ela começa a não querer ver você vivendo como você está, porque isso a prejudica. Isso abre um precedente. Então, por exemplo, se você tem uma vida de oração animada e a outra pessoa não ora, isso depõe contra ela. Se você é uma pessoa que evangeliza e o outro não ganhou ninguém para Jesus em 2014, isso depõe contra ela. Então isso incomoda. Você é uma pessoa que tem que incomodar. Jesus foi um cara que incomodou todo mundo. Paulo incomodou todo mundo. João incomodou todo mundo. E por fim Paulo incomodou tanto que os caras deram uma batida na casa dele. Chegaram lá para prender Paulo, os líderes religiosos, ó. Só que quando chegaram lá, Paulo não estava. Sabe quem estava? A célula que ele cuidava. A célula dele tinha uns malucos lá. Jason, Aristarco, está aí o nome dos meninos aí. E essa molecada era tão pilhada quanto Paulo. O que eles fizeram? Pegaram esses meninos, levaram eles para a praça pública. Você sabe que nas cidades antigas, o fórum era aberto na praça, diante de todo mundo, que as pessoas eram julgadas. Levaram os moleques para a praça e fizeram a seguinte acusação. O advogado fez a seguinte acusação: olha quem dera Deus um dia permita alguém falar essas palavras sobre mim e sobre você. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui em Piracicaba. Todos eles estão agindo contra os decretos de César e dizem que existe um outro rei chamado Jesus. Já imaginou você receber uma acusação linda dessa? Sai da boca do cara como uma acusação, entra no meu ouvido como elogio. Eu tenho uma coisa para te falar. Você é uma pessoa preocupada com a sua reputação? Não seja louco por Jesus. Porque vai incomodar, e as pessoas vão falar, e elas vão te perseguir, e você vai viver uma coisa que você nunca imaginou viver. Você vai ser perseguido mesmo. Você vai ser xingado, porque incomoda. Porque quando a gente encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é irritante.
Porque você vê nos olhos dela tudo que você já deveria ser há muito tempo, mas não é, porque é um babaca. Então você fala, vai, que raiva, por que essa garota está fazendo isso? Por que esse menino está assim? E começa a incomodar. Gente, é muito doido quando uma pessoa começa a incomodar. Teve um cara na Inglaterra, 150 anos atrás, chamado Smith Wigglesworth. Ele foi tão cheio do Espírito Santo, que um dia estava dentro do trem, sentado, de boa. Ele estava indo pregar, mas não estava com a Bíblia na mão, não estava cantando, estava sentado. O trem parou numa estação, todo mundo desceu, fez xixi. Quando voltou, o pessoal do vagão falou assim, ou você sai do vagão ou a gente sai. Ele falou, por quê? Eu paguei. Ele falou, porque a sua presença nos convence de que a gente tem que mudar de vida. Você imagina uma coisa dessa? Ele falou, não vou descer não. Aí todo mundo desceu e foi no outro apertadinho, todo mundo no outro. Esse Smith era tão cheio de Jesus, ele era um cara tão... A vida de Deus fluía tanto na vida dele, que ele foi usado para ressuscitar 8 pessoas. Inclusive a esposa dele. A esposa dele morreu 2 vezes. A primeira ele ressuscitou. A segunda passou anos, ela morreu de novo. Ele pegou ela em pé, pôs ela em pé, começou a orar e soprou nela. A mulher abriu o olho. Falou assim, Smith, eu estava com Jesus, cara. Não faz isso de novo. Eu vou deitar naquela cama e me deixa em paz. Quando ele foi fazer a cruzada dele em São Francisco, na Califórnia, eram tantos doentes para ele orar, que as pessoas deitaram na calçada de um lado e do outro, e à medida que ele ia passando e a sombra dele passava, as pessoas iam levantando e sendo curadas. Todos os cultos que ele começava, ele não dava paz do Senhor para os irmãos, paz da Senhora para as irmãs. Sabe como é que ele começava os cultos? Ele começava assim, todo culto, ele começava com a seguinte frase, para provar que Cristo está nesse lugar, e que o poder dele é que vai fazer tudo, e que eu não tenho a ver com nada, o primeiro doente que levantar a mão com qualquer doença vai ser curado aqui na frente de todo mundo. Todo culto. Um dia levantou um homem a mão, um homem que não tinha as 2 pernas. No final do culto o homem tinha perna, estava correndo para tudo quanto é lugar. Aí os repórteres lá de São Francisco ficavam tudo assim, Smith, que é isso, cara? Ele era um cara muito secão, não dava uma risada. Aí, o que você tem a dizer sobre isso? Ele falava assim, é a vida cristã normal. Como assim, Smith? Ele falava assim, o anormal é a gente pecar. O anormal é a gente beber. O anormal é a gente virar a noite em boate. O normal é ressurreição, é cura, é milagre. Não acontece. Ele dizia, não aconteceu nada aqui hoje para eu ficar surpreso. Isso aqui é o que a gente tem que esperar quando a gente é louco por Jesus. Quem quer viver uma vida doida assim por Deus? Jonathan Edwards, outro louco. Cara tão doido, que um dia falou assim, Deus, eu não quero milagre, eu não quero nada. Eu quero pregar um sermão, e esse um sermão mudar tudo. Deus deu para ele esse sermão, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. E ele pregou esse sermão um dia à noite na cidade de Edward. Gente, foi igual uma bomba de nêutron. Um sermão e mudou a cidade inteira. Para você ter ideia, a cidade inteira se arrependeu. Durante o sermão, as pessoas se agarravam às pilastras do templo, com medo que eles achavam que o chão ia abrir e eles iam descer vivos para o inferno. 3 dias depois do sermão, você andava na rua, estava todo mundo chorando. Fechou todas as delegacias e bares, e o prostíbulo, porque ninguém queria pecar, mas o delegado falou, eu estou sem emprego, porque eu não prendo mais ninguém. Um tanto de gente foi na delegacia devolver itens roubados. Eu confesso que eu roubei fulano, entregaram os objetos. Os bruxos, o pessoal envolvido com feitiçaria, entregou as obras de macumba inteira. Um sermão que o cara pregou 200 anos atrás. Tem como a gente viver muito mais do que a gente está vivendo hoje. E eu estou dando exemplo de gente que viveu há pouco tempo atrás, para você não falar assim, mas Paulo é Paulo, né, pastorzinho? Não, Paulo é Paulo, mas qualquer um hoje que quiser viver um cristianismo doido e acima da média, vai viver. Mas o problema é aquilo que eu falei, cadê a fome? Você vai ver a vida de um Paulo, você vai ver o Jonathan Edwards, você vai ver John Wesley, você vai ver esse Smith Wigglesworth. Gente que não queria Deus no mesmo nível que a gente quer. A gente vive hoje um momento de muita distração. Tudo tira a gente da presença de Deus. Tudo faz a gente olhar para o outro lado. Esses caras, da hora que acordava, a hora que dormia, fincado em Deus. E não era pastor tempo integral, não. Que Paulo trabalhava secularmente, ele era fazedor de tenda. O diabo pôs na nossa cabeça assim, não, o que você está vivendo com Deus está bom. Não precisa de mais nada, não. Porque afinal de contas você é estudante. Estudante não tem tempo para nada. Você vai fazer seu TCC, você tem que passar no vestibular, você tem que arrumar um emprego, você tem que casar. Então Deus é um negócio que você vai buscar só lá na igreja. Não, Senhor.
Eu quero viver Jesus todo dia, toda hora, onde eu for. Eu quero viver Jesus em qualquer lugar por onde eu andar, porque é para isso que Ele me chamou, para eu viver por Ele loucamente. E aí, esse texto aqui mostra um negócio muito legal. O que loucos por Jesus fazem? Primeiro, eles alvoroçam. Fala comigo, alvoroçam. Gente, você quando chegar nos lugares, as coisas não vão ficar mais do mesmo jeito. Sua presença vai causar confusão. Tem que causar! Não fica calado nesse raio dessa sala de aula sua, não. O professor começou a falar besteira lá, levanta a mão. Quantas vezes eu parei minha sala de aula? Eu com 17 anos de idade, recém-batizado no Espírito Santo. Gente, eu ardia dentro da sala de aula assim. Eu falava, eu ficava, Deus, faz alguém falar alguma coisa aqui para eu pular em cima dele. Professora, na minha época tinha aula de religião. A professora falou, gente, porque assim, a literatura mundial é tão fantástica, né? Tem tantos livros, tem a Odisseia de Homero, tem Grandes Sertões Veredas, e tem um outro livro também assim de fábulas, muito legal, um livro assim com muitas lendas, que é a Bíblia. Professor, a única lenda que eu estou vendo aqui é a senhora. Sai da sala! Sim, senhora. Saí da sala. Voltei no outro dia. Olha, gente, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar por santos. Professor, então ao final da aula eu quero que todos orem para mim, porque a Bíblia diz que eu sou santo. Sai da sala, sim senhora. Aula de história, de filosofia. Olha, gente, porque está provado que houve uma explosão e um pedacinho caiu na água, que virou um girino, que virou um jacaré, que virou um macaco, que virou nossa mãe. O povo já olhava e falava, ih, lá vem ele. Ô, professor, esse negócio de homem veio de macaco é um problema de família. Se o seu tataravô é o King Kong, o problema é seu. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, eu venho de Adão e Eva. Sai da sala! Saio!